Boa noite, estou gravando esse vídeo à noite, nesse caso, por isso, boa noite. Uma saudação a cada um e cada uma dos estudantes do primeiro ano do ensino médio do Euclides da Cunha, ou dos primeiros anos do ensino médio do Euclides da Cunha. A professora Tamires me disse em que ponto ela parou com vocês, né, falando sobre os conceitos da epistemologia da geografia, ou seja, os conceitos de como é que a gente aprende geografia e qual a importância que a geografia assume. Nós vamos abordar nessa videoaula exatamente esse conceito, né? Infelizmente de forma remota, eu tenho contrariedade com relação a isso, não gosto de trabalhar de forma remota, porque não há uma interação de verdade e os alunos estão distantes. Mas, em função do momento excepcional que estamos vivendo, que é esse momento da pandemia, nós temos que utilizar de um elemento que são as aulas à distância. Para nós falarmos sobre o conceito de epistemologia, que a professora Tamires já deve ter abordado alguma coisa com vocês, falando dos grandes teóricos da geografia, eu preparei uma série de slides, ou um slide com infográficos, com uma sequência de informações, e nós vamos tentar, a partir desse slide, compreender um pouco sobre esses conceitos que são os conceitos da geografia. Então, nós vamos, a partir dessa apresentação, tentar entender a proposta do que é a epistemologia. Esse é o final da imagem, de como é que ela está colocada. Vocês vão ver de cada um dos elementos que estarão presentes aqui e eu vou comentar. Então, a gente vai iniciar na sequência para nós entendermos. Então, o que é, primeiro, a episteme? O que é epistemologia? A palavra episteme é o estudo da ciência, que é a geografia. Como é que ela se dá enquanto ciência? Como é que ela aparece como ciência? No período, nós temos dois momentos marcados, que é o período moderno e o período clássico. Esses dois momentos, divididos entre si, eles vão trazer para nós um conceito do que é o estudo e como é que a geografia é estudada em cada momento da história. Então, vamos lá. Nós vamos partir a partir do período clássico, que é quando se cria o conceito de geografia. Então, a palavra geografia é uma palavra composta por dois elementos, por dois radicais gregos, geo, que quer dizer terra, e grafia, que quer dizer escrita, ou seja, a escrita da terra. Né? Quem que escreveu essa escrita da terra? Os primeiros a criarem elementos para nós tentarmos entender a geografia como ciência foram os povos assírios, caldeus, fenícios, egípcios e gregos. Se formos observar assírios, caldeus, fenícios, egípcios e gregos, nós vamos lembrar que eles estão numa determinada posição geográfica. Que posição geográfica é essa? Eles estão ali entre o mar Mediterrâneo e o mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho. Entre o Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho, você vai encontrar a maioria desses povos aí, os assírios, caldeus, fenícios, egípcios e gregos. São os grandes escritores da geografia. Aí que aparecem os primeiros grandes teóricos da geografia, os primeiros grandes pensadores da geografia, que são o Anaximandro. Ele conseguiu determinar que a Terra era curva, e aqui é importante observar o seguinte, gente.
ele afirmou que a Terra era curva. Quando que ele vai afirmar isso? Alguns 400, 500, 600 anos antes de Cristo. Se nós considerarmos que o período histórico de Cristo, ou o período cristão que nós estamos vivendo, tem 2.000 anos de história, e for considerar que o Anaximandro previu isso antes, 400, 600 anos antes de Cristo, isso quer dizer que há 2.600, quase 3.000 anos de construção da história, de construção da geografia, nós já tínhamos determinado, já havia se determinado, o Eratóstone tinha feito isso, ele tinha estabelecido o raio da Terra. Aqui é importante fazer uma observação, porque isso é um conceito, é uma construção da geografia. Eratóstenes, 2.400 anos atrás, determinou o raio da Terra. Se ele determinou o raio da Terra, nós estamos supondo que há 2.400 anos atrás, Eratóstenes disse: a Terra é esférica. Por que é importante citar isso? Porque recentemente nós tivemos aparecendo no Brasil uma coisa chamada negacionismo, que é aquele conceito de negar a construção histórica que nós temos. 2.400 anos de construção histórico-geográfica disse que a Terra era esférica. Recentemente, nós temos um conjunto de idiotas no Brasil dizendo que a Terra é plana. Com esses não dá para discutir. A gente tem apenas que excluir. Não dá para discutir quem vem afirmar que a Terra é plana, certo? Quem vem jogar na lata do lixo 2.400 anos de construção histórico-geográfica, de construção de ciência da geografia, geografia, geo enquanto ciência, geografia enquanto ciência. Há 2.400 anos se estabeleceu que a Terra tinha um raio. Se estabeleceu-se que a Terra tinha um raio, supõe-se que a Terra tinha uma esfera. Se estabeleceu-se que a Terra era esférica, não dá para nós dizermos 2.400 anos depois que a Terra é plana. Infelizmente, nós temos, inclusive no Brasil, um governo idiota que tem como gurus aqueles que afirmam que a Terra é plana. Por que é importante citar isso aqui? Porque no ano passado eu fui, inclusive, objeto de ação junto à promotoria da região, que disse que o professor Francisco estava afirmando coisas contra um governo eleito. Né? Um governo eleito que tem os gurus que afirmam que a Terra é plana. Com esses não dá para discutir. Tem que simplesmente ignorá-los. Voltando ao conhecimento, de fato, conhecimento de geografia, de conhecimento de ciência geográfica, no período moderno nós vivemos um conceito chamado de racionalismo. No conceito do racionalismo vai aparecer o primeiro dos grandes pensadores, que foi o Humboldt. Humboldt, ele é da biogeografia, ou seja, ele se utiliza dos elementos vivos para entender a geografia. A partir da biogeografia e da cosmologia, nós temos o entendimento desse conceito, que é o conceito de racionalismo. Na sequência, aparece um outro grande pensador da geografia, é o Carl Ritter. Carl Ritter fala sobre a geografia comparada.
Ele pega elementos de uma sociedade e compara com a outra sociedade. E a partir dessa comparação, ele estabelece características para a geografia. E mais tarde vai aparecer o grande pensador alemão, Friedrich Hatzel, que ele trabalha para nós com a antropogeografia. E ele cria um conceito, que é o conceito do determinismo. E ele vai ter um antagônico, que depois a gente vai observar com maior propriedade, que é o Vidal de Lablache. Vidal de Lablache vai falar sobre o possibilismo. Então, o Hatzel traz o determinismo e o Vidal de Lablache traz o possibilismo. São duas escolas antagônicas. O determinismo é a escola alemã, que diz, já vamos definir melhor o determinismo, e ele tem um antagônico a ele, que é o Vidal de Lablache, que é um francês. Ele cria a escola possibilista. A escola francesa é a escola possibilista. O curioso é observar o seguinte: as escolas de geografia no Brasil, elas também têm linhas que seguem o determinismo do Friedrich Hatzel, que é a escola alemã, ou segue o possibilismo, que é a escola francesa do Vidal de Lablache. A formação do professor de geografia da escola Euclides da Cunha é uma escola possibilista. Nós vamos trabalhar muito mais com os conceitos de possibilismo e não com determinismo. Já vamos conceituar um e o outro para nós compreendermos melhor isso. Então, a escola alemã de pensamento geográfico, que é a escola possibilista, ela vem no seguinte sentido: ele influenciou vários países, entre eles os Estados Unidos e o Brasil, no Brasil, nesse caso, no período principalmente da ditadura militar. Quem é que vai governar o Brasil no período da ditadura militar? Os militares. Eles são filhotes da geografia determinista, da geografia do pensamento alemã. Essa geografia do pensamento alemão, ela vai ter, então, um antagônico, como disse antes, que é o possibilismo, a escola francesa de pensamento geográfico. Ela vai fazer aparecer no Brasil uma coisa chamada geografia crítica. Depois a gente vai abordar um e outro para entendermos melhor onde é que se encontra os pensamentos aí de cada uma delas. Então, a geografia crítica, ela tem como filhotes ou como pensadores aqueles que aparecem aqui no Brasil e na França. No Brasil aparece um geógrafo chamado Milton Santos, que é o maior de todos os geógrafos do Brasil. Ele tem inúmeros livros, e se vocês pegarem o livro didático de vocês e abrirem lá na página da bibliografia, muito provavelmente vocês vão encontrar livros do Milton Santos como referência. Por que que esse livro da geografia, que é o livro didático de vocês, tem como referência Milton Santos? Porque as maiores escolas pensadoras no campo da geografia no Brasil, elas têm o pensamento da escola francesa. E logo, o professor Francisco, que também é influenciado por essa geografia crítica, pela geografia do Milton Santos, vai trabalhar com livros didáticos que têm esse norte que é a geografia crítica. Logo, nós podemos afirmar aqui com toda certeza, nenhuma geografia é neutra. Né? A gente parte de alguns pressupostos. O pressuposto que eu trabalho enquanto geografia é a partir da geografia crítica com pensadores como Yves Lacoste, na França, e o Milton Santos, no Brasil. Por que é importante fazer essa diferenciação? Porque a escola do pensamento geográfico alemã, ela é uma escola que a gente disse que ela é determinista. Ela diz exatamente o seguinte, que tem alguns povos que já são predeterminados a serem mais inteligentes, a serem mais pensadores, conseguem pensar mais, e em função disso vão dominar os outros.
tem outros povos que são ignorantes, que levam muito sol na cabeça, logo, esses povos têm que ser dominados. É com base nesse conceito do determinismo que nós temos aparecendo no Brasil os bugreiros, que eliminam os nativos aqui no sul do Brasil. Os italianos e alemães aqui da nossa região pagavam os bugreiros para matar os índios, porque os índios eram um estorvo ao crescimento econômico. Coincidentemente, nós temos um presidente que no Brasil trabalha de forma genocida, com o intuito de eliminar populações. Não é à toa que ele sugere que a gente vá para a rua, num período em que há a necessidade de o afastamento social. Então, é o conceito do pensamento geográfico da escola alemã, que é determinista, que diz que tem algumas populações que têm que dominar sobre as outras porque as outras são ignorantes. É em função disso que os Estados Unidos vêm dominar o Brasil em dado momento da história, porque eles dizem, lá só moram os ignorantes, só moram os negros, só moram os indígenas. É exatamente com base nesse mesmo conceito que os povos do Sul acham que são melhor que os povos do Nordeste do Brasil. Por quê? Porque eles pensam com o pensamento da escola alemã da geografia, que é uma escola determinista. Já o Vidal de Lablache, no possibilismo, e mais tarde com a geografia crítica do Milton Santos, diz o contrário. Eles dizem que não é o lugar que determina quem vai ser o povo que vai dominar, mas é o espaço geográfico com os conceitos e com aquilo que existe de elementos que possibilita que as pessoas sejam melhores. Essas escolas deterministas e possibilistas, elas vão se enfrentar ao longo de todo o processo. Vocês vão perceber a presença da escola determinista e possibilista na geografia, quando nós falarmos sobre população, na geografia, quando nós falarmos sobre capitalismo e socialismo, na geografia, quando nós falarmos sobre construção do espaço geográfico do Brasil. Então, ela vai estar presente em todos os elementos, quando a gente vai trazer um pensamento mais crítico para criticar o pensamento que é vigente no espaço em que nós estamos vivendo. No caso, no momento histórico que estamos vivendo, que é a atual administração no Brasil. Tem um pensamento determinista que só alguns merecem sobreviver, tanto é que ele fala, alguns vão morrer mesmo, E aí a escola possibilista diz que não é por aí não, nós temos que garantir a vida, nós temos que defender a vida a qualquer custo. É com base nesses conceitos dessas duas escolas que nós vamos ter essa situação colocada no Brasil. Ok? Era isso que nós tínhamos para fazer exposição com relação a esse conceito do que é possibilismo e do que é determinismo e das escolas do pensamento geográfico. Então, esse é a primeira videoaula. Façam comentários se acharem necessário. Ela está lá no livro didático de vocês, no início do livro didático de vocês. Podem, a partir dessa videoaula, fazer as consultas no livro didático, vocês vão encontrar esses elementos que nós comentamos na videoaula e finalizamos agora. Na próxima videoaula ou próximos dias nós vamos ter outras estratégias para tentarmos atingir vocês nesse momento de afastamento social que estamos vivendo. Um grande abraço e até a próxima aula.